Ô, professor, o senhor falou da área da pesquisa da cultura, bora falar um pouquinho dos festejos juninos, não é isso? Bora falar aqui da origem, né? A origem dos festejos juninos. É assim mesmo que a gente coloca. A origem dos festejos juninos, professor. Como começou a origem? Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que não é que conhece essa área como ninguém, sempre está concedendo entrevistas, sempre procurado pela imprensa da capital, seja de site, rádio, televisão, enfim. A mídia sempre está ali procurando para falar a respeito da origem dos festejos juninos. Talvez foi a publicação do livro, né, do meu livro, que me tornou um pouco conhecido com essa temática, porque eu publiquei um livro chamado Da Casa à Praça Pública, que tem mais de 300 páginas falando sobre festas populares, com especial ênfase nas festas juninas, e esse livro foi publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia, pela EDUFBA, então isso aí foi tornando mais conhecido para discutir esses temas, esses vários temas, e algumas participações da mídia, como aquele debate que tive na TV Bahia sobre a Guerra de Espadas, uma matéria ano passado saiu no site Terra e Estadão sobre a questão política nas festas, não é? Então isso aí a gente vai ficando mais conhecido. Eu gosto de falar origens. Vai falar de espadas, viu? Sim. Eu gosto de falar no plural, origens. Eu participei de uma matéria recentemente na TV Pelourinho, lá com o pessoal lá, com o Del Feliz, com o pessoal lá, uma matéria muito interessante, o pessoal uma energia muito boa, um bate-papo bem informal. E eu falei para eles o seguinte, que eu gosto de falar no plural origens, porque as festas juninas, ela é multiterritorial do ponto de vista da sua origem. Ela envolve diferentes espaços. Por exemplo, o que mais chega no Brasil é a narrativa bíblica. Segundo a narrativa bíblica, Isabel, que era esposa de Zacarias, estava grávida, apesar da idade avançada, estava grávida de um menino. O menino era João Batista. Isabel era prima de Maria, que é a mãe de Jesus. E ela disse que iria comunicar o nascimento do seu filho, construindo uma grande fogueira para noticiar o nascimento do seu filho. Então, essa fogueira, ela simbolizaria, do ponto de vista, digamos, católico, das práticas do culto, o nascimento de João Batista. Aí é uma correção que sempre se insiste com isso, que foi a morte. Não foi a morte, é o nascimento. Primeiro, é uma confusão. Não confundir João Batista com João Evangelista, com João Apóstolo, que é outro João. Estou falando de João Batista. Então, no nascimento de João Batista, se fez essa fogueira. Então, daí a questão religiosa. Agora, geograficamente, onde foi isso? Onde hoje é o Oriente Médio, que é onde nasceu Jesus Cristo. Só que, ao chegar na Europa, essa prática da fogueira, ela ganhou outros ares. Porque a Europa também já tinha fogueira. Na Europa, você fazia fogueira para espantar as pragas da lavoura, espantar as pestes da lavoura, para se comemorar as festas da colheita, para se aquecer no inverno. Já se acendia fogueira. Qual foi o elemento que se colocou aí? Se trouxe esse elemento dessa fogueira por um evento de comemoração do nascimento de um profeta, João Batista, e ao chegar na Europa, houve um processo de catolicização, e essas práticas foram redesenhadas de outras formas. Então, você teve a mistura aí com outros elementos. Quando chega no Brasil, mais outros elementos entram. Porque ao chegar no Brasil, vem outras influências nas nossas práticas. Inclusive influências indígenas, influências negras. Então, você não vai chegar lá na Europa e essas festas juninas igual a nossa, né? Iguais às nossas. Você pode chegar em Portugal, tem festas juninas? Tem, mas são diferentes das nossas. Eu tenho certeza. Porque a nossa cara, nossos elementos, Por exemplo, algumas pessoas perguntam, alguns elementos presentes lá além da fogueira. O milho. O milho é da época, do período. As pessoas plantam milho e amendoim em março para colher no ápice do ciclo junino, que é o mês de junho. Que é o mês de junho, então já é da época. Além de entrar uma outra questão religiosa. Já que eu falei aí de Maria, de João Batista, vai falar de José. A data de São José, ela no Nordeste brasileira, ela é marcante. Ela é um marcador cronológico. Ela é um marcador no qual se espera a chuva para se plantar o amendoim, se plantar o milho, se plantar muita coisa. Então, quer dizer, você planta no São José para consumir nos santos juninos. Aí entra uma outra coisa também. Junino ou joanino? Os dois estão certos. Porra, junino para mês de junho. Joaninos, eu disse, porra, bicho, eu tô falando errado. Não, não tem problema não. Não tem problema? Não. Então eu tô salvo. Porque se você falar junino, festas juninas. Eu estou me referindo à festa do mês de junho, com os 3 santos juninos. Agora, se você fala festa joanina, eu estou me referindo só às festas de São João.
Tá certo? Tá explicado. Que é a mais, porque a de São João é a mais espetacularizada, é a mais... Vamos explicar aqui de maneira mais didática. Santo Antônio é o santo mais festejado do catolicismo brasileiro, é o mais popular, é o mais conhecido. Alguém pode me perguntar aqui por quê? Bom, um teólogo católico pode ter a opinião dele, um historiador, um colega de antropologia, mas eu vou ter a minha aqui. Houve um tempo em que o objetivo maior das pessoas era casar. Vou pedir a Santo Antônio casamenteiro. Exatamente. Então, o grande objetivo das pessoas era casar. O casamento era um sacramento tão importante. Hoje não tem. Hoje, digamos que, não é que não tenha, que se perdeu o valor. É que o objetivo das pessoas não é só casar, é formar, é fazer uma pós-graduação, é estudar, ir para o exterior. Não é só isso. Então, como houve um período em que o casamento era super valorizado por as pessoas, Santo Antônio ficou muito popular como santo casamenteiro. Ele ficou muito popular. Só que desses santos juninos aí, o mais comemorado é São João. Porque o São João já nasceu nessa questão da festa, da fogueira, da festa. E há uma outra narrativa mítica que diz o seguinte, que o santo que se comemora é o santo menino. E se ele vê como ele é comemorado, ele vai descer dos céus e perder a santidade. Então ele dorme durante a comemoração das suas festas. Essa é a narrativa mítica. Tanto é que a gente não vê imagem. Você vê a ornamentação de São João, né? Você não vê a imagem do santo adulto. Você vê a imagem do santo menino, segurando um carneirinho na mão. E com aquela imagem nordestinizada. Que é o rosto um pouco arredondado, o cabelo encaracolado, né? Ou seja, é uma imagem nordestinizada do santo menino. Agora, se você chegar em Cabaceiras do Paraguaçu, na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, entrar na igreja matriz de lá, você vai ver o santo adulto. Porque o santo lá, em Cabaceiras do Paraguaçu, o padroeiro é São João Batista. São João Batista é padroeiro de Cabaceiras do Paraguaçu, Barreiras, no oeste da Bahia, Vanderlei, no oeste da Bahia, Água Fria, aqui perto de Alagoinhas. Se você entrar nessas cidades que eu citei aqui, nessas igrejas, na igreja matriz, você vai ver o santo adulto. Quando você vê a festa, brincante e tal, a ornamentação de rua, você vai ver o santo menino com o carneirinho na mão. Aí você fecha o ciclo junino com um terceiro santo, né? Que é São Pedro. Esse aí, eu dei uma entrevista para o Jornal Correio da Bahia, mandou um abraço aqui para o grande jornalista Alexandre Lírio, que me entrevistou. Eu falei isso para o Correio da Bahia. O pessoal perguntando sobre São Pedro, porque São Pedro não é tão discutido, não é tão abordado no contexto junino, né? Por quê? Porque São Pedro, ele é divinizado no discurso popular. Ele é considerado uma divindade. Então se tem um respeito, vamos supor assim, é como se São João fosse aquele primo que eu saio para festejar com ele, que é o santo São menino. João povão. É o povão. Digamos. E São Pedro, não, São Pedro é aquele meu avô, que eu vou lá peço a benção e pronto, deixa ele lá. Por quê? Você para analisar, os discursos sobre São Pedro, eles são discursos do respeito, por exemplo. É aquele que tem a chave dos céus. Só entra lá que ele permitir. É aquele que manda a chuva. Ô, São Pedro, segura aí, tá chovendo demais. É aquele que manda a chuva para a terra. Então, os discursos sobre São Pedro são discursos geralmente envoltos de uma divinização da figura de São Pedro. Então, aquele coisa do respeito. Claro que você chegar em cidades aí, como tem cidades aí, Alagoinhas, uma cidade que tem São Pedro forte, você tem festa de São Pedro aí, que Muritiba tem a festa ali, a profana. A da igreja é a festa formal do culto ao santo. Porque a igreja católica tem outra questão, terceira questão do respeito a São Pedro aqui. A igreja católica é predominante no território brasileiro. E para a igreja católica, São Pedro foi o primeiro papa. Pedro, tu és a pedra, em cima dessa pedra edifico minha igreja. Então esse trecho bíblico fala sobre isso. Então para a igreja católica, claro que os historiadores questionam isso, né? Pedro nunca foi a Roma, não foi papa. Mas não, para a igreja católica, São Pedro foi o primeiro papa. Então se a igreja católica coloca ele como primeiro papa, que é o líder supremo da igreja, o sumo pontífice, então eu tenho que ter um respeito a essa figura. Então, a questão de São Pedro ela é aquele adulto do altar. E São João é o adulto do altar que se cultua em Cabaceiras do Paraguaçu, em Vanderlei, em Barreiras, um padroeiro, mas ele é também aquele santo menino das práticas lúdico-festivas, brincantes, dançantes da festa junina popular.